Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um prazer imenso novamente estar neste vídeo compartilhando com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Antes de prosseguirmos, gostaria que os irmãos pudessem assim se inscrever no nosso canal Graça Maravilhosa, clicando no link deste vídeo, do canal do YouTube. Eu gostaria de falar hoje sobre o tema avivamento. E para compartilharmos este tema, vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, que nos diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus amados, segundo alguns estudiosos, o nome Abacuque significa abraçar, significa abraço. O reformador Martinho Lutero, ele entendia que o nome de Abacuque significava um abraçador, ou seja, aquele que abraça o outro, ou tomam nos seus braços. O profeta Abacuque profetizou no final do reinado de Judá, e por não ouvirem os profetas que eram enviados pelo Senhor, o reino do norte iria sucumbir diante do poder do império assírio e seriam levados para o cativeiro e nunca mais iriam retornar à sua terra natal. Meus amados, quanto ao reino do sul, alternava entre se aproximar de Deus e se afastar de Deus. Nos tempos em que reinavam reis piedosos, o povo ele era atraído, ele era aproximado ao Senhor nosso Deus. Ele buscava a face do Senhor nosso Deus. Porém, quando esses reis que eram piedosos, tipo Josias, morreram, então o povo tendia a se afastar de Deus. Então veja que assumia muitas vezes reis que eram idólatras, que eram, na verdade, abraçava os deuses pagãos, como tipo o rei Manassés. E observamos, irmãos, que o cativeiro ele era uma certeza, ele era de fato uma promessa de Deus, porque Deus está virado com o povo que estava solto na idolatria e haviam assim abandonado o Senhor nosso Deus, haviam abandonado a adoração ao Senhor. E o profeta Abacuque, diferente dos outros profetas, ele começa a questionar Deus sobre a situação que Judá estava vivendo. Então, meus amados, ele passa a questionar Deus pelos métodos que Deus usava, que Deus empregava para punir o povo, ao ponto de usar muitas vezes, como foi o caso, os caldeus que eram ímpios, que eram idólatras, como vara de disciplina. E o profeta Abacuque não entendia essa didática de Deus, essa prática de Deus em usar um povo ímpio, uma nação ímpia, para punir o seu povo, uma nação que foi chamada para ser uma nação santa. E eu quero refletir com vocês 2 pontos. Primeiro ponto, eu quero refletir com os irmãos sobre a situação espiritual de Judá nos tempos de Abacuque. Então, meus amados, observe que após a morte do rei Josias, o rei do sul sucumbiu à corrupção religiosa, que foi implantada nos tempos do rei Manassés, como podemos ver, e também deu continuidade e foi intensificada nos tempos do rei Jeoaquim. E após a morte, meus amados, de Josias, Judá voltou a se rebelar contra Deus e não dar mais ouvidos aos profetas, não queria ouvir o que os profetas tinham a dizer, porque os mesmos eram enviados por Deus para mostrar o que Deus estava sentindo quanto à situação em que o seu povo estava vivendo. Deus estava irado, Deus estava
realmente ao ponto de destruir aquele povo, por conta que o povo havia se desviado, o povo havia pecado contra Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta que Jeremias fez ouvir suas vozes pelas ruas de Jerusalém, chamando o povo a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Meus amados, ele confrontou o povo, ele confrontou o impiedoso rei Jeoacás, mas este lançou o profeta na prisão e queimou os rolos do livro. O cálice da ira de Deus foi se enchendo ao ponto de transbordar. Desse dia, meus amados, o rei de Jerusalém viu primeiro seus filhos serem mortos, ele teve seus olhos vazados, seus olhos furados, e a cidade de Jerusalém foi entregue na mão dos babilônios, foi entregue na mão dos ímpios caldeus. Meus amados, precisamos entender que o pecado ele tem suas consequências. O pecado ele não é algo que vai ficar de graça. O pecado ele tem suas consequências. Deus ele continua sendo juiz em nossos dias. E ele, meus amados, continua punindo o pecado. Deus, ele condena o pecado do seu povo, ele condena o pecado da sua igreja. A igreja não está isenta de julgamento, pois a palavra nos diz, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A segunda verdade que quero refletir com os irmãos é que a igreja em nossos dias, ela precisa de um verdadeiro avivamento. E que avivamento seria esse? O avivamento acontece quando nós voltamos à palavra de Deus. Quando nos voltamos às Escrituras Sagradas. Veja, meus amados, que o profeta Abacuque ele ficou espantado ao ouvir o que Deus estava falando, o que Deus iria fazer, como Deus iria disciplinar o seu povo pelas mãos dos caldeus. Ele não entendia por que Deus ia usar esse povo para punir o seu povo. Ao mesmo tempo, meus amados, que Deus disse que iria julgar a Babilônia, Deus também disse que iria punir a Babilônia pelos seus pecados. Outra coisa, irmãos, que nós devemos também entender e compreender é que o avivamento ele acontece quando nos voltamos a ter uma vida de oração. Primeiro, o avivamento ele começa a florescer, ele começa a acontecer quando nós nos voltamos à palavra de Deus. Foi assim com os reformadores. Foi assim nos tempos do rei Josias. Foi assim, meus amados, nos tempos de Neemias, quando ele começa a reformar as práticas religiosas, a trazer o culto a Deus. O que ele faz? Ele vai buscar o livro da lei que estava perdido. Então veja que sempre começa com a palavra de Deus. Primeira coisa, observamos que o avivamento ele acontece quando nós nos voltamos à palavra de Deus. Segundo, ele acontece quando a igreja ela começa a praticar uma vida de oração. Então, observamos que o texto que nós lemos como base desta mensagem, ele é uma oração que Abacuque estava fazendo a Deus, estava direcionando a Deus. Veja que no versículo 1, no capítulo 3, do versículo 1 de Abacuque, ele começa dizendo aqui, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aí ele vai começar a se debruçar diante de Deus, dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra. O que Deus estava dizendo que ia fazer. Como Deus iria agir com o povo rebelde. Ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, meus amados, observe que ele foi buscar refúgio em Deus. Nas horas de crise, nas horas de aflição, a igreja ela deve buscar refúgio no Senhor através da oração. Então, meus amados, observamos que a pessoa que não lê a palavra de Deus e não tem uma vida de oração, esta pessoa está fadada ao fracasso espiritual. Abacuque, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve o que Deus tinha a dizer,
E Abacuque, ele é impelido a orar, a buscar a Deus. Ele sabia que Deus, ele era o único que podia resolver aquela situação. A palavra de Deus, meus amados, produz em nós dependência de Deus. Então veja, a sociedade hoje vive uma crise mundial através de um vírus que ninguém vê, através de um vírus que é invisível, mas sabemos que ele existe. E qual é a postura da igreja hoje? Não seria buscar a Deus? Não seria buscar a palavra de Deus? Novamente nós observamos o comentário do pastor Hernando Dias Lopes, ele comentando esse livro do profeta Abacuque. Ele diz que a oração que honra ao Senhor deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. E aqui eu destaco 3 indispensáveis itens encontrados na oração de Abacuque. Primeiro, observamos que Abacuque se humilha. Ele sabe que ele deveria recorrer a Deus. Abacuque, ele não questiona mais Deus pelo que Deus iria fazer, os métodos que Deus iria utilizar para julgar o seu povo. Ele não questiona mais. Abacuque, ele não intercede também pelo povo. Ele não vai pedir pelo povo. Ele não vai pedir que Deus livre o povo do julgamento. Ele não vai pedir que Deus suspenda a disciplina. Ele não vai pedir isto. Ele está perplexo, irmãos. Ele está admirado com a glória de Deus. Ele está admirado com o que Deus ele pode fazer. E ele passa a adorar ao Senhor. A revelação de Deus, meus amados, nos leva ao pó da humilhação. Quando Deus ele se revela a nós, quando Deus ele mostra o que está prestes a fazer, deve conduzir o povo a se humilhar. Então veja que a igreja hoje está sendo convocada, a igreja está sendo convocada a se humilhar. Ela vê os problemas. Não é tempo da igreja ficar discutindo política, discutindo métodos, discutindo quem fez ou quem deixou de fazer, mas é tempo da igreja ela se ajoelhar e buscar a face de Deus. Perceba que o outro item que nós encontramos na oração de Abacuque, além de humilhação, também vemos adoração, a prática da adoração. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz que nós devemos aprender a ver Deus em seu santo templo, acima do fluxo da história e acima das cenas cambiantes do tempo. O profeta Abacuque, meus amados, foi levado a um sentimento de adoração. Ele viu as dificuldades, ele viu o que estava acontecendo, ele viu o povo sucumbindo, e ele agora foi levado a adorar o Senhor. Primeiro, ele é levado à humilhação. Segundo, levado à adoração. E terceiro, Abacuque, ele, na sua oração, terceiro item aqui, observamos a petição. A petição de Abacuque não é por livramento, como nós falamos antes. Ele apela que Deus avive o povo, ou seja, que Deus abra o olho do povo, que Deus ele faça com que o povo volte a viver. Então, meus amados, eu quero concluir esta palavra falando que talvez um dos temas que são destaques em muitas igrejas é exatamente o tema avivamento. Muitos grupos têm promovido programas de avivamento em suas denominações. Mas quando é que acontece o avivamento no meio do povo de Deus, no meio da igreja? Primeiro, quando a igreja ela se volta à palavra de Deus. Ela tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática e sem acréscimo. Primeiramente, quando a igreja ela zela pela pregação expositiva, ela zela pela palavra, ela se volta para a palavra de Deus. Então veja que é o caminho do avivamento. E o segundo é quando a igreja ela aprende a orar como convém e com sinceridade. Não são orações vazias, não são orações superficiais, mas são orações sinceras. Em terceiro lugar, acrescentamos ainda que a igreja, ela quando se volta à palavra de Deus, quando ela aprende a orar como convém, ela é comprometida com a prática da adoração verdadeira, da adoração sincera. Que o Senhor nos ajude a buscarmos o verdadeiro avivamento em nossos corações, começando por nós mesmos.
começando por nós mesmos. Que Deus assim possa abençoar cada um de vós.